Ei, tá me ouvindo? Sim. Ah, amém, Senhor. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede, a tua graça e a tua misericórdia, Pai. Esteja nos abençoar, né? Mais esta noite, Pai, mais esse tempo que nós estamos aqui para ouvir, né, do nosso irmão Garcia aí, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando, Pai. Abençoando essa palavra, né? Que o Senhor venha falar nos lábios dele, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Que nós venhamos ouvir essa palavra, Deus, guardar em nosso coração, que venhamos, ó Deus, colocar em prática a tua obra, Senhor. A cada dia, a cada manhã, Senhor. Queremos ter gratidão a Ti, Senhor, pelo que o Senhor já tem feito sobre as nossas vidas, Pai. E pelo que o Senhor ainda há de fazer, Deus. Esteja a abençoar os irmãos, a cada um, Pai. No nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Obrigado, Nilson. Ô, Júlio, fica à vontade. Vou desligar os microfones aí. O senhor use da forma que o senhor te conceder. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, boa noite a todos. É um privilégio para mim estar participando com vocês aqui. E quando eu falo privilégio, não é só aquela apresentação formal, não. É porque é bênção mesmo. Eu tenho entendido que é muito importante nós comunicarmos aquilo que a gente tem ouvido do Senhor. Isso é importante demais. Aliás, é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, eu tenho feito um compromisso comigo mesmo de estar sempre falando daquilo que o Senhor, daquilo que eu tenho ouvido o Senhor falar. Por mais que a gente seja tímido, por mais que tenha vergonha às vezes, mas tem sempre alguém precisando ouvir aquilo que o Senhor está te revelando. Então, assim, mesmo a gente tá na correria, amanhã a gente tem uma imersão aqui em Marechal. Ontem eu estava numa live com o Paulinho, não sei se alguém acompanhou aí, na terça, compartilhando com um grupo de mentoria. Mas quando alguém me convida, quando alguém tem coragem de me convidar, eu faço questão de parar e aceitar o convite, porque quando a gente busca essa palavra no Senhor, nós somos edificados. Então, primeiramente, a gente é edificado e depois a gente coopera com alguém. Então, por isso que eu falo que é um privilégio mesmo estar compartilhando com vocês. E eu quero falar justamente sobre essa questão da comunicação, né? Dessa questão da gente ouvir o Senhor e depois a gente comunicar aquilo que o Senhor tem falado. Porque, aliás, essa é a função sacerdotal. E a palavra fala que nós todos fomos feitos sacerdotes reais. Nós todos somos sacerdotes. Então, qual que é a função principal de um sacerdote? O sacerdote, a função principal dele é entrar na presença do Pai, ouvir, receber do Pai e depois comunicar aquilo que ele ouviu. Essa é a função principal de um sacerdote. E parece que a gente tem perdido um pouco essa função sacerdotal. A gente que eu falo, nós, igreja. Né? Igreja aqui em Marechal, igreja em Itaguaçu, igreja em Vitória. E o que está acontecendo é que o mundo está gritando por Jesus. As pessoas estão desesperadas. Eu não sei como é que está em Itaguaçu, mas a gente vê assim que essa questão da pandemia, pós-pandemia, e na verdade a gente não sabe se é pós ou se é pré, né? Porque já estão falando que já começou uma nova onda de pandemia lá na Europa, daqui a pouco chega aqui. Aliás, eu acho que vai chegar depois que passar o carnaval, né? Então, isso está deixando as pessoas angustiadas, desesperadas, perdidas. Gente que está perdendo o negócio, perdeu o emprego, não sabe o que vai fazer. E as pessoas estão emocionalmente abaladas. E aí é uma grande oportunidade para a igreja comunicar.
para a igreja responder a essa grande demanda, a essa necessidade que está à nossa volta. Então, assim, a gente precisa resgatar, e é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Resgatar essa nossa posição, essa nossa visão enquanto igreja do Senhor. Porque a igreja, ela foi chamada para governar sobre essa terra. Nós somos chamados para promover a justiça onde a gente está, para promover a paz, para conduzir as pessoas a Cristo, né? Para trazer o reino de Deus para a terra. Foi assim que Jesus nos ensinou. Né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Então, essa é a nossa função, nós somos chamados para isso, para estar liderando as pessoas, para estar conduzindo, para ser esse povo abençoador. Assim como Deus falou para Abraão. Né? Olha, em ti, né, esse povo aí criado a partir de Abraão, em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, essa é a nossa função como igreja. Esse é o nosso papel, esse é a nossa vocação, o nosso chamado enquanto igreja. Só que o que a gente tem visto é que parece que a igreja ela está adormecida, ou ela está desanimada, ou ela está sem esperança. Né? Eu não sei. Aliás, quando a gente fala disso, né, as pessoas estão assim, tá, mas o que eu posso fazer? Né? Quem sou eu? Ou então as pessoas estão, a igreja, né, ela está fazendo coro, né, do desespero junto com os que não conhecem o Senhor. Então a igreja está preocupada, está ansiosa, está perdida, quando na verdade nós devíamos ser a luz no meio dessas trevas todas. Então, assim, eu quero nessa noite animar os irmãos, né, com essa palavra, né? Se tem alguém desanimado, se tem alguém cansado, se tem alguém sem esperança, eu quero animar os irmãos, quero desafiar os irmãos a assumir essa função sacerdotal, essa função profética na cidade onde vocês estão. Porque nós temos a autoridade dada por Cristo para atuar nas regiões celestiais, para legislar nas regiões celestiais. Então, onde a gente está, a gente tem autoridade para repreender essas potestades que estão nas regiões celestiais, que estão influenciando a nossa cidade, os nossos vizinhos, as famílias. Nós temos essa autoridade, nós somos chamados para fazer isso. Então, assim, eu quero desafiar os irmãos, animar os irmãos a retomarem, né, a se posicionarem como sacerdotes, como profetas nesse tempo, nessa geração que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, eu queria, se os irmãos tiverem aí a Bíblia, para abrir em Abacuque, livro de Abacuque, capítulo 2, deixa eu abrir aqui. Abacuque é um livro bem pequenininho, né? 3 capítulos, depois os irmãos podem ler. Sugiro que os irmãos leiam, né? Mas Abacuque, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz o seguinte: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. O 3. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela não fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá, não se atrasará. Então, o que está acontecendo aqui nesse contexto, né? Só para resgatar a memória dos irmãos. Lá no capítulo 1, Abacuque começa a orar e a reclamar com Deus sobre a situação que ele estava vivendo, sobre as coisas que ele estava vendo na época dele, que é uma época
babilônica, né? Antes do exílio da Babilônia. Então ele fala o seguinte, ó, lá no capítulo 1, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Então, queridos, eu acho que a situação que ele estava vendo na época dele não está muito diferente da nossa, não, né? Ele estava olhando ali, olha, parece que o Senhor não está ouvindo. Até quando que nós vamos ter que viver com injustiça? Né? Destruição, maldade, violência, lutas, conflito por todo lado. Aí no 4, ó, versículo 4, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. É o que nós estamos vendo hoje. A justiça está ao contrário. A justiça mandando bandidos sair da cadeia e colocando gente que está lutando por justiça na cadeia. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então ele estava nesse momento dele ali, diante do Senhor, clamando ao Senhor. E aí o Senhor responde para ele o que ia acontecer. Né? Olha lá, a resposta do Senhor. Olhem as nações, contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Deus está falando assim, olha, eu vou fazer coisas que vocês não vão nem acreditar. Só que aí, o Abacuque não se dá por satisfeito com a resposta que Deus dá, e ele faz uma segunda queixa para Deus. E aí ele vai falar assim, Senhor, lá no 12, não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são puros, que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Então, ele estava naquele momento de clamor ali, né? Buscando essa resposta diante de Deus. Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Tornaste homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. E aí ele vai reclamando e vai colocando, abrindo o coração dele. E aí vem o capítulo 2. E aí é que eu acho interessante quando ele fala o seguinte, ficarei no meu posto de sentinela. Em outra versão ele fala assim, que eu vou para um lugar alto, para uma torre. Não sei como é que está a versão de vocês. Mas é interessante que o Abacuque ele se posiciona num lugar elevado. Ele muda a posição de onde ele estava clamando pelo Senhor. E ali ele fala, ali eu vou ficar vigiando e vou aguardar para que ele me diga o que está acontecendo e o que ele vai fazer. E quando ele muda essa posição para um lugar mais elevado, então o Senhor comunica para ele. O Senhor fala assim, então escreve agora com letras bem grandes, de modo que se uma pessoa passar rápido, ela vai ver o que está escrito. E aí ele começa a escrever, Deus começa a falar para ele o que ele deveria escrever nesse local. Eu não sei qual era a função do Abacuque, mas eu acho que se fosse hoje, ele ia fazer ali um outdoor. Esses outdoor grandão que você vê na beira da estrada, com a letra bem grande. Quando você passa assim rápido, você lê aquele outdoor lá com aquela propaganda. É mais ou menos assim que Deus falou para ele, ó, escreve com letras bem grandes o que eu vou te falar que vai acontecer. E aí Deus começa a falar para ele. Então, eu queria pegar esse contexto aí de Abacuque e trazer isso para os nossos dias. E aí eu queria que vocês usassem a imaginação. Imagina que hoje, né, você, irmão, está no lugar do Abacuque, clamando a Deus, né, por essas injustiças que nós estamos vendo, por essas questões sociais, fome, desemprego, doença, mortes, né, a questão política do nosso país, a questão de injustiças de diversas formas. E aí você vai para esse lugar, para essa posição adequada, essa posição onde um sacerdote deve estar, na presença de Deus,
E aí Deus começa a comunicar com você. O que você deve falar, aquilo que você deve comunicar para as pessoas que estão à sua volta. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Se fosse assim, se você estivesse nessa posição hoje, como que você ia usar? Qual a estratégia que você usaria para comunicar aquilo que Deus estava falando? Alguém arrisca aí? Alguém tem coragem de abrir o microfone e falar assim, olha, Deus ia usar o que hoje? Eu acho que é a internet, né? Vai para a internet e conta para as pessoas? Talvez é o lugar mais acessível, né? Sim, para volume, mas tem o tete-a-tete também, né? Aham. Assim, aí eu não entendi bem a pergunta, você fala se é abranger mais pessoas ou... mas, de certa forma, você tem que fazer, né? Você não pode ficar parado. Se Deus mandou, você vai. Pois é, imagina assim, a pergunta assim, é como você comunicaria aquilo que Deus está te dizendo para comunicar? Então, nesse aspecto da comunicação, é que eu queria chamar a atenção de vocês e apresentar, né, uma habilidade que nós temos perdido nos nossos dias, que é a comunicação. Né? Então, assim, hoje em dia, por causa desse WhatsApp e todo mundo tá com o negócio do celular na mão, a comunicação, a habilidade de se comunicar está ficando péssima. Para vocês terem uma ideia, hoje, no mercado, uma das habilidades mais procuradas nos profissionais na hora de contratar uma pessoa não é nem tanto mais a competência técnica dele. Não é nem o currículo dele, mas são habilidades comportamentais. E dentro dessas habilidades comportamentais, a comunicação é uma das primeiras que estão sendo buscadas nos profissionais. Por quê? A pessoa não está sabendo mais como é que escreve uma frase completa. A pessoa não está conseguindo ler nada mais. Ela lê um texto, ela não sabe o que ela está lendo. A pessoa não tem habilidade de formar um raciocínio e comunicar aquilo para as pessoas. Estão perdendo essa habilidade. Por quê? Dentro de casa, que era o lugar que a gente conversava antigamente, as pessoas não estão conversando mais. Os filhos estão cada um no seu quarto com o celular na mão, estão vendo uma televisão, estão vendo Netflix. Então, nem em casa, onde era aquele espaço para a gente conversar, a gente está conversando mais. Né? A gente não está mais na rua como antigamente, a gente tinha essa condição de estar conversando com as pessoas. Então, nós estamos perdendo essa habilidade. Assim, desgastados demais por uma questão de comunicação. O marido e a mulher não se comunicam, não sabem mais ouvir, não têm paciência para ouvir. Né? Os negócios, né, dentro do ambiente de trabalho, as pessoas estão se comunicando mal. Então, eu separei aqui algumas informações sobre essa questão da comunicação e eu queria perguntar para vocês, né? Não precisa responder, não, só para vocês aí. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para a sua comunicação, que nota você se daria? Tipo assim, do que você fala, você acha que as pessoas entendem bem aquilo que você está dizendo? Daquilo que você escreve, as pessoas entendem bem? Então, de 0 a 10, pensa aí qual nota que você daria. Depois eu vou perguntar de novo lá na frente, porque eu perguntei isso para os meus filhos, né? A gente bate um papo aqui toda semana, traz uns amiguinhos deles, e não, eu me comunico muito bem. E depois eles foram ver o tanto que eles estão defasados sobre essa questão da comunicação. Então, olha só, queridos, nós sempre vamos comunicar alguma coisa. Até quando você não diz nada, você está comunicando alguma coisa. Então, assim, se você está num ambiente, né, e alguém, um professor, um palestrante, faz uma pergunta, e você não responde,
Até a sua forma de não responder está comunicando alguma coisa. E tem uma estatística que fala o seguinte, em relação à comunicação. Apenas 7% da nossa comunicação está relacionada às nossas palavras. Olha só, 38% está relacionado com o nosso tom de voz, com a maneira como você fala. E 55% está relacionado com a sua expressão corporal, com a linguagem corporal. Então, vocês vejam bem, eu tenho 21 anos de casado. E eu sempre ouvia a Regina falando assim comigo, Júnior, ela ficava brava comigo e tal. Eu falei, meu amor, o que eu fiz? Você falou isso? Não, amor, eu não falei, falou. Aí depois ela falava assim comigo, Júnior, não é o que você falou, é como você falou. Não sei, Jeremias Tarrinei já deve ter ouvido essa frase também. É o seu tom de voz. Fala, Jeová. Como é que é? Fala, Jeová. Aí, ó. Então, não é o que você está falando, Jeremias. É como você está falando, é o seu tom de voz. Aí eu falava, amor, mas como é que eu vou falar o tom de voz que você quer ouvir? Como é que eu vou saber qual é o tom de voz? Me ajuda aí. E outra coisa, o tom de voz corresponde a 38%. 55% é a sua expressão corporal. Porque às vezes você fala uma coisa com a boca, mas a sua cara diz outra coisa. Então você faz aquela cara assim, ó. Ah, eu amo lavar louça. Ah, eu estou falando uma coisa, mas a minha cara está dizendo o contrário. Pela minha cara, você vai entender que eu estou sendo irônico, que eu não gosto de lavar louça. Então, olha só como é importante a gente saber disso, que a nossa comunicação não está relacionada com as nossas palavras. Só 7% está relacionado com aquilo que a gente fala. Então, às vezes você está se comunicando, eu estou falando de Jesus para as pessoas, tá, mas falar de Jesus, né, o que você está verbalizando é só uma parte do seu processo de comunicação. Né? Só para dar um exemplo. Mas assim, no seu casamento, quando você conversa com seus filhos, qual é a linguagem corporal quando você fala com seu filho? Você está mostrando aquela linguagem de sargentão, de policial, que bota terror no menino, aí o menino já fica assim. Ou você tem uma expressão de quem quer construir uma solução junto, de quem quer ajudar, de quem quer cooperar. Então, essa informação ela deve ser considerada. Outra coisa que deve ser considerada na nossa comunicação é a questão do ruído. O que é ruído? Ruído são interferências. Ruído são interpretações. São opiniões que acontecem no meio de um processo de comunicação. Mais ou menos quando você está tentando sintonizar uma rádio, que você não está na frequência certinha da rádio, você desvia um pouquinho e começa aquela chieira. É o ruído. E, às vezes, a gente está conversando com as pessoas e tem um monte de ruído na comunicação. Esse ruído pode ser barulhos, esse ruído pode ser porque a pessoa está concentrada em outra coisa e você não está falando na mesma frequência. Então, nesse sentido, o que é a paz? A paz é a ausência de ruído na comunicação. A gente fala assim que a paz de Cristo seja o árbitro do vosso entendimento. O que é a paz? É quando você consegue entender o que ele está te comunicando, aquilo te traz paz. Agora, se tem um monte de ruído, se tem um monte de agitação, você não vai conseguir alcançar essa paz. Bom, então assim, nós estamos falando aqui sobre comunicação, daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando disso e como que isso tem a ver com o reino. Né? Para ser bem prático, o que eu posso fazer para me comunicar melhor? Se comunicar é uma coisa importante. É importante no meu casamento, é importante na minha relação com os filhos, é importante no meu ambiente de trabalho, é importante no ambiente da igreja. Então, como eu posso melhorar a minha comunicação? Então, eu anotei algumas coisas aqui para compartilhar com vocês hoje.
Primeira coisa, para você se comunicar bem, você precisa saber escrever. Parece óbvio, mas saber escrever, né, no ambiente corporativo, no ambiente profissional, as pessoas não estão sabendo mais escrever um e-mail. Sabe? Formatar um texto, fazer um documento, fazer uma apresentação, ou seja, comunicar de forma escrita a mensagem que precisa ser passada para as pessoas. Sabe por quê? Porque agora no Zap você não escreve mais português, agora tem um outro idioma, né? Então é VC, é TB, é OB, né? E a gente escreve as coisas erradas e a pessoa que está do outro lado entende aquilo. Só que isso vai criando um hábito na nossa mente e na hora que você precisa escrever um português, claro, você não sabe mais como é que escreve as palavras. Você não sabe mais colocar no papel aquilo que está na sua cabeça. Dá trabalho. Então, saber escrever, treinar isso, vai facilitar a nossa comunicação. 2, saber ler e interpretar o que está lendo. Hoje em dia, a escola, elas não estão ensinando mais os alunos a ler e entender nada. Antigamente a gente tinha que ler um texto, depois agora você faz uma redação aí com aquilo que você leu lá e conta aí o que você entendeu. Você tinha que escrever. E aí o professor analisava a sua capacidade de interpretar aquilo que você está lendo. Hoje em dia, tem lá um texto, eu vejo meus filhos fazendo dever aqui, faz uma pergunta, onde a pergunta tem uma frase que já está no texto. Aí ele acha aquela frase no texto, vai lá e copia o que está na sequência. Então, assim, a gente vai estudar a Bíblia, eles leem, aí você fala assim, que bom, né? Agora, o que você entendeu? Isso aqui, pai, não, aí vai e repete o que ele acabou de ler. Tá, mas o que isso quer dizer? Não sabe. Então, saber ler e interpretar. Né? Esse é um exercício que vai facilitar o nosso processo de comunicação. 3, saber usar imagens, usar figuras, porque dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Às vezes você vai apresentar uma ideia, apresentar uma visão, seja para a igreja, seja para uma pessoa, seja num processo do seu discipulado. Quando você usa uma imagem, aquilo facilita. Né? A gente tem um grupinho aqui dos adolescentes aqui, e quando a gente come, eu pego um papel, uma folha 4, assim, ó, de rascunho, pego minhas canetinhas, a gente senta na mesa e ali eu começo a rabiscar e desenhar, e aquilo eu vou explicando, isso aqui é isso, aí eles começam a rir do desenho, mas aquilo vai entrando na mente deles. Então, saber usar as imagens, saber usar uma figura que vai expressar aquilo que você quer comunicar. 4, saber ouvir, né? Saber ter empatia por quem está falando. Hoje em dia as pessoas não têm mais paciência para ouvir ninguém. Então, assim, você saber ouvir é você parar e olhar para a pessoa e focar naquele momento, e ali você se coloca no lugar dela para entender o que ela está dizendo. E aí você responde, é isso que você está me dizendo? Imagina, a esposa quer conversar com o marido está lá no celular vendo o resultado do jogo de ontem. Não está ouvindo, está escutando. Mas é aquela coisa que escuta, entra aqui e sai ali. Né? Ou então o contrário. Né? Eu tenho uma necessidade muito grande de conversar com a minha esposa. Né? Então, por quê? Quando eu estou falando para ela das minhas ideias, da coisa que está aqui, é incrível, mas eu estou falando para ela e as ideias vêm na hora que eu estou conversando com ela. Agora, se ela não estiver parado prestando atenção, então dá vontade de voar no pescoço dela. Por quê? Aí ela fala assim, amor, ela fala assim, você sabe que eu sei fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu é que não sei, né? Só que para mim, que estou tentando conversar com ela, eu sei que ela faz 2 coisas, mas eu quero atenção. Então, no processo de comunicação, a gente tem que saber ouvir, saber concentrar. Isso é ser íntegro. É você estar inteiro
naquele momento para ouvir, e isso facilita demais o processo de comunicação. Quinto, repertório. Quando eu estava falando com meus filhos sobre isso, repertório, o que é repertório? Repertório é justamente isso que está faltando aqui, né? É você ter assunto para conversar, é você estar atualizado do que está acontecendo. Então, assim, você pensa bem uma situação. Você é convidado para uma festa, chega lá, você senta numa mesa com pessoas estranhas. Aí as pessoas começam a conversar sobre uma viagem, sobre um lugar que ela foi. Aí você fica lá assim, lá deve ser bonito, né? Esse lugar Aí a pessoa vai e muda de assunto, começa a falar sobre o livro. Né? Um livro tal, do assunto tal, o autor. Aí você fica assim, Aí a pessoa começa a falar sobre, sei lá, política não é bom nem conversar, mas ela vai falar sobre futebol. Aí você fica lá, Você não sabe nada que está acontecendo. O seu repertório de assuntos é muito curto. Então você perde a oportunidade de se comunicar com aquelas pessoas. Né? Porque a pessoa te faz uma pergunta, você não sabe responder. Porque não tem repertório. Você não está lendo, você não está buscando esse repertório para criar um ambiente de diálogo. Mais falta vocabulário. Vocabulário. Você quer falar as coisas, mas faltam as palavras. Aí você fica assim, como é que é mesmo? Como é que é essa palavra? Aí, sabe, a conversa não flui. É um problema sério, não ter vocabulário. Sétimo, para facilitar os processos de comunicação, nós precisamos saber falar em público. Saber expressar, porque se nós somos chamados como igreja para liderar pessoas, a gente tem que esquecer esse negócio de timidez. E a timidez está muito relacionada com orgulho. Porque quando eu tenho orgulho, eu fico com medo de passar vergonha. E aí chama isso de timidez. Eu tenho medo de falar uma coisa aqui para os irmãos e depois eu ficar passando vergonha. Por isso que eu falei lá no começo que eu tenho me forçado a comunicar, a compartilhar. Porque eu preciso vencer isso, porque isso é uma ferramenta do Senhor. A habilidade de falar para quem está lá fora. Um dia desse eu tive uma reunião com o prefeito da cidade. E aí tá lá cheio de vereador, aqueles caras, tudo que fica lá para babar o prefeito, né? E aí surgiu uma questão lá, eu falei, o senhor me permite? E aí, tipo assim, quem é esse cara? E aí eu comecei a falar com ele e tal, e ele comprou a minha ideia ali, e ali eu passei a conduzir a reunião. Por quê? Porque eu soube como chegar no X da questão que estava sendo colocada e tratar a coisa de uma forma que despertou o interesse das pessoas que estavam ali. Agora, como é que você treina isso? É aqui, queridos. É em casa, no meio da igreja. É quando você pega uma palavra para compartilhar. É quando deixa, porque normalmente é assim, tem um ou dois que falam o tempo todo e os outros ficam quietos. Mas é a hora da igreja treinar, da igreja cooperar para a edificação do corpo, para que a gente seja sal e luz lá fora. Então, saber falar em público. E por último, eu coloquei aqui, saber criar ambientes adequados à comunicação. O que é criar ambientes adequados? Não sei quem já entrou aqui num estúdio de gravação. Um estúdio de gravação, ele tem as paredes todas preparadas para absorver o som. Porque quando você fala num ambiente que tem a parede sem esse tratamento, o som, ele bate na parede, ela vai encontrar uma parede dura e o som bate e volta, e fica dando aquela reverberação, aquele eco. Então, nesse ambiente de muito eco, de muito reverberação, você não consegue se comunicar. O que significa isso? É que às vezes você está conversando com uma pessoa que tem um coração duro, e ali você tenta falar e a pessoa ela não recebe aquilo. Ela está rebatendo o que você está falando o tempo todo e a mensagem não entra.
Ou, às vezes, você está num ambiente de extremo barulho, agitação. Aliás, eu não sei, hoje em dia você vai numa festa, até dos irmãos mesmo, chega lá, eles botam um som numa altura que você não consegue conversar. Então, não é nesse ambiente barulhento, não é nesse ambiente de coração duro que a gente consegue estabelecer a comunicação. É preciso a gente criar um ambiente adequado. Né? Então, às vezes, a gente vai fazer uma reunião de negócio. Aí, vamos para uma padaria. Ok, aí chega na padaria, tem gente sentada do lado, é carro passando, é som ligado, e aquele ambiente ruim da gente se comunicar não presta, não é adequado. Então, queridos, eu falei aqui algumas habilidades que a gente precisa desenvolver para a gente aprender a se comunicar. E por que é importante aprender isso? Porque nós somos chamados o tempo todo para comunicar as virtudes do Pai. Nós somos chamados a comunicar com a nossa família. Nós somos chamados a comunicar no nosso ambiente de trabalho. Nós precisamos desenvolver essa habilidade, né? Praticar e ensinar. Olha esse texto aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu acho que é Mateus... Deixa eu ver aqui. Mateus 5,19. Deixa eu confirmar o texto aqui. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Isso é Mateus 5,19. Então, olha o que está falando aqui. Ele está falando dos escribas e dos fariseus, que eles sabiam a verdade, mas eles não ensinavam aquilo que era o correto, eles ensinavam outra coisa. Mas aqui, trazendo para o nosso contexto, aqui está falando de praticar, ou seja, você tem que viver aquilo, mas você tem que ensinar também os mandamentos. Então, para ensinar, você precisa saber se comunicar. Então, se você quer ser grande lá no reino dos céus, nós precisamos não só viver aquilo que a Bíblia nos ensina, mas nós temos que ensinar aquilo que nós vivemos. Outro texto, que é a nossa grande comissão, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Então, aqui está falando que nós temos que ensinar. Ensinar. E aí nós podemos ver vários textos que vai despertar a igreja para essa habilidade, essa necessidade de nos comunicar, de nos comunicarmos, de ouvir do Senhor e depois falarmos aquilo que nós ouvimos. Então, para concluir, primeira coisa, né? Nós estamos na posição adequada para ouvir o Senhor, essa posição de vigia, essa posição elevada, essa posição que nos tira do meio da confusão, para que então a gente consiga ouvir o Senhor. Nós estamos exercendo essa função sacerdotal para poder ouvir e depois comunicar? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para os irmãos. E a segunda, a partir do momento que nós estamos ouvindo o Senhor, o que Ele vai fazer, o que Ele está fazendo nos nossos dias, como que nós vamos comunicar? Qual a habilidade, qual é a maneira que eu vou expressar aquilo que eu ouvi do Senhor?
Eu estou sabendo me comunicar? Às vezes eu não sou o cara da rede social, mas às vezes eu vou comunicar no meu ambiente de trabalho. Às vezes eu vou comunicar no meio da igreja. Às vezes eu vou comunicar em casa, preparando pessoas, liderando processos. Então, meus queridos, eu queria animar os irmãos, né, nessa noite a assumirem essa posição, né, de ouvintes que praticam e comunicam as boas novas que o Senhor entregou para cada um de nós. Amém? Que o Senhor possa nos capacitar, que cada um possa despertar a consciência da nossa responsabilidade. Entender que a comunicação, por exemplo, não tem a ver com a gente, tem a ver com o reino. Porque a palavra fala o seguinte, que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória do Senhor. Então, fazer tudo agora que eu estou conversando, eu estou comunicando, é para a glória do Senhor. Agora, se você não sabe se comunicar, se é aquela conversa chata, se é aquela conversa que não atrai as pessoas, dificilmente as pessoas vão parar para te ouvir. E aí essa mensagem que você está buscando vai ficar aqui dentro de você e não vai fluir para fora. Alguém levantou a mão aí? Quero ouvir vocês. Se alguém quiser perguntar alguma coisa também, pode ficar à vontade. Júnior, duas coisas. O 5, você só repete para mim, o item 5? Item 5, é repertório. Repertório. E o 6? Eu acho que troquei aqui. Repertório, vocabulário. O 6. Vocabulário. E aí, queridos, uma dica, né? A melhor maneira de adquirir essas habilidades é exercitando a leitura. Quando você lê, quando você cria o hábito de ler, você vai treinar a interpretação, você vai treinar o seu vocabulário, vai aumentar, porque vai vir um monte de palavras ali que talvez você não usa no seu dia a dia. Você vai treinar, o seu repertório vai aumentar, porque você vai estudar o assunto daquele livro. Né? Então, assim, fica a dica para vocês. Eu sei que ler é uma coisa que muita gente não gosta. Eu sei que quando você vai ler, quem não está acostumado, é pegar o livro para ler, começa a abrir boca, começa a dar sono. Sabe por que acontece isso? É porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso. O cérebro humano, ele é programado para poupar energia. Tudo que dá trabalho, o cérebro diz para você não fazer. Por quê? Porque o cérebro, não sei se vocês sabem, ele é o órgão que mais consome energia do corpo humano. Então, tudo que vai dar trabalho, tudo que requer concentração, empenho, o cérebro vai querer te sabotar para você não fazer. Então, o que o cérebro humano quer? Ele quer um prazer imediato, né? Então, assim, se ele vê um doce ali, ele quer voar naquele doce, sensação de prazer, de recompensa, ele quer que você poupe energia, tudo que dá trabalho, ele fala para você fugir daquilo. Então, nós temos que saber conhecer essas coisas, para saber como lidar com a nossa mente. Né? Por quê? Porque nós temos que estar afiado para proclamar essa mensagem do reino, porque a hora está chegando, nós não temos tempo para perder. E eu tenho falado para os irmãos aqui em Marechal, né? Acho que Itaguaçu é a mesma situação, uma cidade tão pequena, né? É muito mais tranquilo, é muito mais fácil para a igreja influenciar essa cidade. Imagina um São Paulo da vida, né? Milhões e milhões de pessoas, mas aqui tem lá 12 mil, 13 mil, 15 mil pessoas. Imagina, só para vocês terem uma ideia, queridos, 60 famílias se uniram e decidiram que iam formar a nação mais poderosa da Terra. 60 famílias cristãs se organizaram e decidiram que iam formar a maior nação, a nação mais poderosa da Terra. Está aí os Estados Unidos. Se vocês forem ver a história, as famílias que vieram da Inglaterra, né, os cristãos que vieram da Inglaterra, formaram essa grande nação que está aí.
Tanto que a Constituição americana ela tem várias citações da Bíblia. Então, olha a potência que foi gerada a partir de um posicionamento da igreja, de famílias cristãs. Então, assim, imagina, né, se criaram os Estados Unidos, que é hoje, imagina que vocês não podem fazer em Itaguaçu. Aqui, que a gente não pode fazer em Marechal. Se a gente se posicionar, se a gente buscar uma unidade onde um coopera com o outro, um edifica a vida do outro. Então, é isso que eu quero animar os irmãos, né? Hoje eu falei sobre comunicação, mas tem várias coisas que nós precisamos sair às vezes, dessa caixinha que a gente vive, sabe? Uma caixinha que às vezes é religiosidade, que a gente vai numa reunião, sai dali, volta para a nossa casa e vai vivendo aquela vidinha, mais ou menos. O Senhor está nos chamando para muito mais do que isso, queridos. E se a gente não assumir esse papel, as pedras vão clamar no nosso lugar. Então, nessa urgência, nesse senso de urgência que eu quero animar os irmãos. Amém, Júlio. Glória a Deus. Tremenda palavra. E eu lembrando aqui, você falou coisa aí, realmente o que você falou tem acontecido mesmo, né? É real, né? Porque essa questão do WhatsApp aí, de se comunicar, eu vejo a dificuldade das pessoas hoje de receber uma ligação. Eu tenho clientes que não gostam de receber ligação. Tem que mandar a mensagem no WhatsApp, porque ele já não recebe mais ligação. Ele quer simplesmente que a mensagem fique lá para depois ele atender. E a gente às vezes tem que respeitar. E outra coisa que você falou aí que está dentro, né? Eu lembrei aqui daquele versículo de 2 Pedro, né? 1 Pedro 2,9, né? Nós somos sacerdotes para proclamar as virtudes, né, daquele que nos chamou, né? Você não citou o versículo, mas você falou isso várias vezes, né? Então, assim, glória a Deus. Só para você ter uma ideia, Jeremias, eu fiz um exercício aqui com meus filhos, quando eu falei com eles sobre vocal, né, por exemplo, eu falei o seguinte, ó, nós vamos fazer um dever de casa aqui. Vocês vão pegar uma folha de papel e todo dia vocês vão buscar 15 palavras novas e vão anotar o significado delas. Até a semana que vem. Aí passei para eles o dever de casa, né? Aí, na semana seguinte, eles estavam lá com 100 e poucas palavras. E aí eu fiz uma brincadeira entre eles. Os dois aqui em casa, mais um amiguinho que batizou agora recente. Então, a brincadeira é o seguinte. Um pegava o caderninho e falava assim, ó, número 15 do caderninho do outro. Aí eu lia a palavra. A palavra é, sei lá, privilégio. Aí a pessoa tinha que falar o que era privilégio. Se ele não soubesse a resposta, quem escreveu a palavra ia dizer para o outro o que significava privilégio. O que aconteceu? Ninguém sabia a resposta, e quando voltava para aquele que tinha escrito a palavra, ele também não sabia. Ou seja, ele pesquisou, ele leu a palavra, ele escreveu a palavra e ele não sabia o que era. Então, vocês vejam bem o nível que está de absorção de um vocabulário. Aí, sabe o que eles fazem? Você vai ver no WhatsApp deles. Eu falei assim, ó, a partir de agora vocês estão proibidos de escrever no WhatsApp as palavras pela metade. Escrever errado, sabendo que está errado. Porque isso vai treinando o cérebro a agir dessa forma. Depois não sabe o que é o certo. Então, parece bobagem, né? Parece coisa simples demais. Mas nós temos que estar atentos a isso, queridos. E aqui em casa nós estamos nessa luta também. Não é fácil, não. A luta é constante, né? Mas glória a Deus, Júlio. Muito obrigado aí, né, por esse tempo aí, por essa palavra. É muito bom estar junto. Apesar que hoje a presença foi pequena, essa palavra foi gravada, né? Talvez seja até isso que está acostumando os irmãos a já ouvir lá depois.
mas é muito, muito bom. E realmente, assim, a gente tem que parar para entender algumas coisas que estão acontecendo e que a gente acaba indo com a Maria, como a Maria vai com as outras, né? A gente acaba indo na mesma bica, né? Então tem que tomar muito cuidado com algumas coisas que estão erradas e a gente acaba fazendo porque todo mundo está fazendo, né? Então você vai dar um alerta para a gente. Pediu o Délio aí para orar pelo esse tempo, agradecendo a Deus aí. Délio, tá ouvindo aí? Pode orar por nós aí, agradecendo o Senhor e terminando a reunião. Marcos, tá por aí? Acabei de sair. Eu vou. Fala que você não está conseguindo abrir o microfone. Ah, não, já não falaste. Vai. Não, parou. Não, estou te ouvindo, Délio. Pode falar, pode orar aí por essa. Ó Senhor, obrigado pelo esse contato, essas palavras.